Olá, Eudegardianas, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, né? Essa aula a respeito da saúde da mulher, nutrir, equilibrar e transformar. Espero que vocês aproveitem, compartilhem essa aula, né, com as amiguinhas, com os amiguinhos também, porque, né, homem tem irmã, tem mãe, tem esposa, né, tem sobrinha, então tem né, a sociedade é repleta de mulheres. Então, e é muito importante que eles assistam também, né? Ah, tá bom, então vamos dar início a essa aula. Ah, vamos lá. Para mim tá parecendo ok, tá? Para mim tá parecendo ótimo. Eu vou abrir a página, continua aparecendo muito bem. Vamos dar início. Saúde da mulher, inspiração na sabedoria da Santa Hildegarda, né? Vamos lá. Essa aula aborda o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito, né? Que é a abordagem da Santa Hildegarda, destacando a importância da alimentação, dos ritmos naturais, das emoções e da vida interior. É um convite para todas as mulheres redescobrir a sua vitalidade, ordem interior, harmonia e cultivando a saúde de uma forma profunda e duradoura. É, gostaria para aquelas pessoas que estão em casa, provavelmente, né? Não, de repente estão escutando no trabalho, tudo bem, ou estão escutando na academia, ou estão dirigindo, mas aquelas que estão em casa, que têm um certo tempo, de preferência, dá uma respirada, respira fundo, solta, né? Chama aí o anjo da guarda, né? Já pede para o anjo da guarda, né? Falar algumas coisas, te inspirar, né? De repente mostrar o que você está sempre fazendo errado e você ainda não percebeu, né? O Espírito Santo, seus santos de devoção, né? Já pede uma intenção por estar aí uma hora me escutando também, né? É muito importante vocês terem, né, esse lado, pensarem no lado espiritual de tudo que a gente faz, tá? Então, assim, façam isso, né? Dê uma inspiração. é, Seria interessante também, nessa aula, vocês terem um pouco de silêncio, né? Óbvio, vai depender de onde vocês vão estar, mas aquelas pessoas que estão em casas, né? Entre no silêncio, né? Na primeira vez que eu gravei essa aula, que não ficou gravada, eu falei uma meditação. Dessa vez eu não vou falar meditação, tá? Então, assim, mas queria realmente que vocês utilizassem uma meditação, pode ser da Santa Edgarda, posso até enviar, não, uma ótima ideia, né? Quem estiver vendo essa aula e quiser a meditação da Santa Edgarda, deixa um comentário nesse vídeo e eu mando para vocês uma meditação da Santa Hildegarda, tá? A Santa Hildegarda ensinava que toda verdadeira cura começa nos recessos mentins, o que significa a câmara interior da alma, onde Deus habita. Antes de qualquer ensinamento, eu espero que não tenha sumido aí, tá, gente? Que aqui para mim tá normal, mas apareceu uma tela preta. É, a câmara interior, a alma de Deus habita, onde a alma de Deus habita. Antes de qualquer ensinamento, convidamos cada participante a repousar nesse silêncio. Nós pedimos a luz para o intelecto, a abertura para o coração e disposição para receber a sabedoria que a tradição nos legou. Então, assim, é muito importante nesse início, né, que você vai adentrar, descobrir mais a respeito da saúde da mulher, da nossa interioridade também, da nossa cognição, tudo isso que faz parte de um corpo, né, físico, mental, espiritual, é importante vocês terem um tempo, né? Ler algo, absorver, estar aqui realmente presente, né? Então, assim, para aquelas que querem fazer um comentário aí, eu mando a meditação depois. Para quem não pode, não tem tempo, usem qualquer meditação, se instalem na presença de Deus, né? Chame o Espírito Santo, como eu falei no início, tá bom? Vamos agora, acredito que dá o início. Quem foi Santa Hildegarda?
Por que que eu estou comentando aqui quem foi Santa Edgarda? Porque meus vídeos, as paredes às vezes mandam para certas pessoas, as pessoas nem sabem quem sabe quem foi a Santa Hildegarda. Então, eu vou dar assim um sumário quem foi a Santa Hildegarda para depois a gente adentrar no assunto, tá? A Santa Hildegarda de Bing, de 1998 a 1179, né, ali no século XII, foi abadesa, visionária, compositora, teóloga, uma das primeiras místicas sistemática do Ocidente. Na sua obra Causa e Cura e Física, ela desenvolveu um sistema de saúde holístico que intensificou a medicina integrativa em 9 séculos. O conceito central da sua medicina é o Veriditas, a força vital, a força criadora criadora. Gente, eu tô mal hoje, desculpa. A força criadora de Deus que permeia toda a criação e se manifesta no corpo humano como vitalidade, fertilidade, equilíbrio e saúde. Quando Viritas abunda, a mulher floresce. Quando diminui, adoece e se estala. Claramente Viríditas, gente, é a nossa alma, é a graça de Deus, né? Não é só a alma, porque a alma está lá já, né? É algo que vem sobre nós. Então, quando estamos no estado de graça, que estamos em maior conexão com Deus, o nosso corpo tem essa força vital. Obviamente, essa força é uma força curativa, né? Se as pessoas soubessem disso, elas se confessavam mais também. Mas, bom, esse é um outro vídeo para uma outra hora. A grande intuição endogardiana, o corpo humano é um microcosmo do universo. Os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, correspondem aos quatro humores do corpo: melancolia, fleuma, cólera e sangue. Óbvio, tem outros temperamentos, que nem isso dá a vazão aos temperamentos, sim, mas é outra história, tá? Não vamos entrar nesse assunto também. Vamos ficar mais na área da saúde física. A harmonia destes humores é saúde. O seu desequilíbrio, frutos muitas vezes do vício moral e doença. É uma doença. Então vocês sabem, né? Ela fala muito disso, que tudo começa no espiritual, vai para o físico. E o que que acontece, né? Tá lá no espiritual, seus pecados, seus pensamentos, suas atitudes, o que você fala, o que você pensa. Isso vai, né, de alguma forma, fazendo com que a gente não enxergue, com a gente não tenha em mente as coisas que a gente pode potencializar, né? Eu poderia também entrar um pouco na metafísica, mas não vou. Mas assim, só para dar um pouco para vocês entenderem quando a gente fala de vício, vício moral, e começa realmente, depois de um tempo, impactar o nosso corpo. Hildegarda foi a primeira a mapear sistematicamente como pecados capitais e os vícios morais produzem doenças específicas no órgão do corpo. Então, se você tem um vício muito forte, isso vai atrapalhar, né? Obviamente, a sua interação com Deus, né? Não é bom, porque você vai estar em pecado e vai te distanciando, né? Vai, de uma certa forma, falando analogicamente, vai te cegando e depois vai realmente produzindo coisas ali no nosso órgão, né? E criando uma doença, né? Essa visão integra plenamente a dimensão espiritual e a dimensão somática do ser humano, né? A alma é a senhora do corpo, como Deus é o senhor da sua criação. Onde a alma governa com paz, o corpo floresce. Não é verdade, gente? É linda essa frase, né, da Santa Hildegarda. Vamos lá. Vícios e as suas doenças orgânicas, segunda Hildegarda. Soberba. O cérebro é a coluna tensão mental crônica, cefaleias, rigidez cervical. O orgulho endurece o espírito e o corpo, né? Vocês parem e pensam quais são os tipos de doença que endurece o corpo. Se vocês, assim, não vou falar muito, mas assim, eu quero que vocês pensem nisso e de repente correlacionar a doença às pessoas que você conhece, tá? Inveja, coração e fígado, bilis em excesso, perturbações cardíacas, a inveja corrói por dentro como ácido.
Ira, fígado e pulmão. A inflamação crônica são dificuldades respiratórias. A cólera aquece os humores em demasia. Assédia, que seria preguiça espiritual, obaço e digestão, fadiga crônica, digestão lenta, melancolia, assédia apaga as virídias. Óbvio, né, gente? Para e pensa, quando você tem essa energia, quando você está em estado de graça, quando você está feliz, você é uma pessoa ativa. Quando você não está, você fica cada vez menos ativa, é como se você ficasse apagadinho. E não é bom, né? E aí você também abre uma certa porta para o inimigo poder se utilizar disso. Avareza, rins e bexiga, retenção, rigidez, secura dos fluidos, o apego contrai o fluxo vital. Gula, estômagos e intestino, desequilíbrio dos humores, putrefação interna, o excesso sobrecarga do fogo digestivo. Luxúria, órgãos reprodutivos, desequilíbrio hormonal, inflamações pélvicas, a energia vital é dispersa, esgota-se. Isso aqui é só assim, é, uma coisa assim, muito pouquinha no que ela fala, tá? Assim, mas assim, só para vocês terem um entendimento enquanto que ela fala em relações a vícios e as doenças orgânicas. Nesse tempo, vocês já podem estar relacionando os problemas que vocês têm, se tem algo a ver com isso, tá? Alimentação com medicina e ascese. Do jejum terapêutico à dieta criacional. O que é comer para florescer? Para Santa Legada, comer é um ato ao mesmo tempo físico, moral e espiritual. Gente, olha como isso é profundo. Toda vez que eu leio isso, eu acho de uma profundidade incrível. Não é verdade? As pessoas pensam que, eu vou sentar, vou comer. Assim, não entende o amor que traz através da comida. Como que o alimento é necessário para nutrir o nosso corpo. A quantidade do alimento fala muito da gente. O que a gente come fala muito da nossa temperança, das nossas vontades, né? Se a gente olha no prato do outro, olha assim, só de falar de uma alimentação, quantos níveis ou quantos pontos a gente poderia discutir aqui? A alimentação correta restaura os humores, aviva a virícia e dispõe o corpo para a oração. E não é verdade, quando você não come muito, você fica mais ativo, você fica mais desperto, você fica mais energético, você consegue fazer orações, caminhadas. Quando você come muito, você não quer nem sair do lugar. Você, né, fica aquela coisa, não consigo pensar, comi muito, preciso de um tempinho, tô passando mal, preciso de um chá, preciso, né? Temperança se foi aí, né? A alimentação errada em quantidade, qualidade ou espírito é uma das principais causas de doença, né? E assim, e tem, né? Você é o que você come, né? Frase clichê do filósofo. E também tem aquela frase, você é o que você pensa. São duas coisas que caminham lado a lado. E as pessoas falam, dão risada, e continuam a vida que segue, né? O jejum, a medicina do corpo e da alma. A Hildegarda prescrevia o jejum periódico, não apenas como disciplina espiritual, mas como terapia médica. O jejum permite o corpo eliminar os humores em excesso, repousar os órgãos digestivos e restabelecer equilíbrio. Na dimensão espiritual, o jejum domina a gula, purifica a mente e aumenta a receptividade da graça. Sem contar que alguns jejuns também tiram o inimigo de você. Vai depender do. Aí eu já não sei, né? Não, essa parte eu não desconheço, mas eu sei que certos inimigos não podem entrar no seu corpo, não pode fazer nada contra você porque você está 100% em jejum. Né? Então, assim, é muito importante isso. Outro ponto, se alguém quiser saber do jejum, eu tenho as aulas de jejum 1 e 2. Vão lá e descubram mais a respeito do jejum. Mas um detalhe, as pessoas hoje em dia não sabem o que é jejum, né? A igreja antiga tinha isso claro e era levado a sério. O jejum, como ele era utilizado pelo ano inteiro, né? A Nossa Senhora ainda pede jejum quarta e sexta de pão e água. Quem é que faz jejum quarta e sexta? Infelizmente, os
novos católicos, novas seitas, ordens, comunidades começaram não falar do jejum e falar que agora jejum é comer pouco. Gente, jejum é não comer, né? Não comer. Tem certos padres até que falam muito a respeito disso, mas eu não vou ser aqui a chata do jejum. Vocês vão lá e descubram um pouco mais, tá? Vamos lá. Benefícios para a saúde. Para a saúde. Jejum terapêutico. A Hildegard prescreveu o jejum regular como purificação do corpo e da alma. Benefícios comprovados: equilíbrio hormonal, clareza mental, renovação celular, autofagia. Podem procurar aí que vocês vão achar. Aprofundamento de vida espiritual. Quando você está em jejum, não tem nada te segurando. Então você tem uma oração melhor, uma meditação melhor, uma contemplação melhor, uma adoração, tudo. A missa em jejum é outro tipo de missa, gente. Né? Antigamente se pedia 3 dias de jejum para uma missa, aí caiu para 24 horas, aí de 24 horas caiu para 3 horas, de 3 horas agora eles pedem mínimo de 1 hora de jejum para você ir para missa, e tem gente que ainda come antes de ir para missa. Não vou nem falar as palavras que eu gostaria de falar, né, a respeito disso. É assim, uma falta de respeito. Bom, dieta ancestral. Retorno aos alimentos criacionais, carnes nobres, tutano, ovos, espelta, ervas. Eliminação de alimentos anti-inflamatórios modernos. O que Edgarda comia, o que ela proibia para a saúde feminina. Gente, aqui, ó, não é uma coisa militar, entendeu? Ai, eu só como isso porque. Não, gente, é só pensar um pouco. Tá, é vivo, é da natureza, é bom. Agora, você vai no supermercado, compra lá, sei lá, um biscoito, bolacha, sei lá o que for. Se vira na embalagem e olha. Você acha que EE22 faz bem para você? Aqueles nomes desse tamanho, corante, nananã, sabor, artificial. Você acha que aquilo realmente faz bem para você? Não faz bem para você. Sem contar que o trigo já não é mais trigo. O nível de glúten, o que faz mal, não estou dizendo, né? Não estou aqui, ai, não pode comer pão nunca mais. Não, não tem pão de fermentação lenta. Come o pão de fermentação lenta, só não come todo dia. Sabe, as pessoas parecem que nascem comendo pão e morrem comendo pão. Não, gente, né? Vamos ir com calma, temperança no comer, temperança no escolher, né? Isso tudo também é aprendizado. Ritmos circadianos e sazonais. Sincronizar o corpo com ritmos da criação. Sono, luz solar, estação do ano. Eduarda via a saúde como harmonia, como ordem cosmo de Deus. Vocês realmente acham certo ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã? Não é normal, né? A gente já passou da hora, já passou e passou, né? E acordar tarde, ou de repente tem que acordar cedo para trabalhar, então dormiu ali 6 horas, 5 horas. Você acha que o seu corpo consegue se recuperar em 5, 6 horas? A carga estressante dos órgãos, a sua pele, tudo afeta. Mas as pessoas, ah, não, ah, não, ah, não. Assim, eu até entendo que às vezes você vai passar uma temporada dormindo pouco, porque de repente teve um bebê, tá colocando o bebê numa rotina, ou de repente entrou um novo trabalho, tem um projeto, e naquele determinado período você tem que fazer um sacrifício, mas depois você entra na rotina. Agora, tem gente que vive anos a fio dormindo muito pouco, ou dormindo muito. Vai dormir tarde, acorda tarde, e é uma pessoa desleixada, é uma pessoa preguiçosa. Então, assim, a gente tem que ter rotina, gente. A gente tem que ter horários de dormir, horários de acordar. A gente tem rotina durante o dia, né? Gestão das emoções. As virtudes como remédio das paixões desordenadas, como a ira, o medo e a tristeza, afeta o corpo feminino, como os sacramentos e as orações as ordenam. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa que é muito irada, muito nervosa, aquilo não faz bem para o corpo? Nem faz para ela, para o corpo dela, e nem faz para o povo que está ao redor, porque está sempre irada, sempre gritando, sempre, não sei, reclamando, né? Ou aquela pessoa que está sempre triste, a pessoa que, ai, ou é a vítima. Gente, não faz nem para a pessoa, nem para ninguém. Sem contar que o tempo do purgatório aumenta também. Então, assim, somos católicos, aqui dissemos que somos católicos, então a gente tem que ver
pelo olhar, tudo pelo olhar espiritual. Não é assim, ah, eu sou católico quando eu vou na igreja no domingo, mas aí o resto da semana eu sou secular, nem penso nisso. Nossa, nunca parei para pensar. Gente, não tem que parar para pensar, porque se você não faz uma coisa boa, vai fazer uma coisa ruim, ó, purgatório, hein? E quanto tempo esse purgatório? Ah, vou ter que fazer uma aula de purgatório, e vocês vão realizar o quão perigoso é, o quão horrível é. Plantas medicinais hildegardianas. As ervas favoritas da Santa Hildegarda para a saúde era espelta, lavanda, funcho, melissa, fenogrego, preparação de chás e remédios simples do jardim medicinal monástico. Gente, quanto que custa o funcho, né? Baratinho, melissa, baratinha, fenogrego, baratinho. Gente, toma chá todo dia, masca, lavanda. Ah, espelta é cara? Ok, compra lá um pacote, usa aos poucos, não precisa comer todo dia. Mas assim, se você comer carne, comer ovos, comer sardinha, comer atum, você precisa comer carne todos os dias, frango, frango com osso, tem tanta coisa boa, gente. Não, mas o pessoal, ai, não tem como cozinhar assim porque é caro. Não, não é caro, mas vai tomar um tempo de planejamento, de pensar. Não, mas aí eu não quero. Bom, então depois não reclama que tem uma infecção, uma inflamação, doenças cardíacas, um câncer, porque simplesmente deixou para depois o que você poderia fazer hoje, né? Porque assim é melhor a gente investir na nossa alimentação, na nossa saúde agora, do que ficar pagando o plano de saúde médico particular, que nem é integrativo, que também não, talvez não cure, né? O ser humano é a obra mais sublime de Deus. Ele é o Criador de tal modo que o corpo serve à alma e a alma ilumina o corpo. E ambos juntos servem ao Criador. Olha que lindo isso, gente. É incrível, né? E a gente não dá atenção para o nosso corpo. O nosso corpo que é simplesmente ali, né, para estar com Jesus purinho aqui dentro da gente e para estar ajudando outras pessoas também. Então, assim, pensem a respeito disso. Alimentação com medicina e ascese. De jejum, não vou repetir isso aqui. Jejum endocardiano, refeições simples ao meio-dia e à tarde. Nada após o pôr do sol, né? Por quê? Porque a digestão já é mais lenta, causa mais problemas nos órgãos. Então, assim, tentar fazer uma alimentação, gente, jantar às 6, 7 e meia da noite, no máximo, no máximo. Porque você vai precisar ali 3 horas de digestão. Senão você vai. Primeiro que o povo já não dorme, né? Aí você imagina, vou comer tarde, vou dormir tarde. Tudo isso não faz bem. Um pouco de ordem. Ah, mas eu não estou habituada a comer tão cedo. Normalmente a gente janta, não sei, 8 e meia, 9 e meia. Começa a reduzir, gente. Ah, não é amanhã, então vai reduzindo. Ah, era 9 e meia, agora é 9. Agora deu 9 e meia, 8 e meia. Vai fazendo um plano e mudando os horários, né? Benefício físico, equilíbrio hormonal, clareza mental, autofagia, né? Benefícios espirituais, domínio das paixões, afinamento da consciência, união ao sofrimento redentor, porque você vai ter mais clareza mental, você vai ter mais entendimento. E, graças a Deus, de repente você também vai estar em graças. Então, assim, tudo isso ajuda. Hildegard havia alimentação simples e natural, carnes limpas, tutanos, ervas frescas, o reflexo da ordem criacional. A sua dieta era essencialmente carnívora, de baixo processamento, evitando completamente alimentos que chamavam de pesados ou frios para os humores femininos, né? O que que isso significa, gente? Menos carboidrato, comer um pouco de carboidrato tem muito açúcar. Não significa que, ai, nossa, nunca mais vou comer arroz. Não, diminui, pode comer arroz, diminui arroz. Não vou nunca mais comer um macarrão. Pode comer o seu bendito macarrão, mas com um pouquinho macarrão, sabe? Põe mais ovos na comida, põe mais carne, põe mais frango, põe os vegetais. Em relação a esse negócio, o pessoal me pergunta: ah, mas não pode comer salada? Não, pode comer salada desde que seja o verão.
Porque se você comer salada no inverno, seu corpo já vai estar frio e a possibilidade de você ficar doente é maior. Lembrando, levando em consideração que lá em 1100, o tempo que ela morava, era extremamente frio, né? Extremamente frio, o sistema de aquecimento existia, já existia, porque ela era muito inteligente, mas era muito difícil. Hoje em dia, não, a gente tem aquecimento nas casas, né, gente? Pelo menos aqui. Mas então a gente tem que pensar, ela era uma pessoa muito inteligente, tentava diminuir as possibilidades da pessoa ficar doente. Para que que eu vou comer uma salada se vai afetar o meu corpo e eu vou ficar doente? Entendeu? Alimentos recomendados, né? Espeltas, tutano, ovos, peixes de água fria e clara, né? Gente, todas as sardinhas, ovinhas, sabe, atum faz muito bem, né? Tem ômega 3, é maravilhoso. Ervas, lavanda, etc, etc. Alimentos para evitar. Ela não era muito assim, ela não considerava muito boa carne de porco, né? Ela achava que, na verdade, no livro dela, ela fala que nem fazia bom, nem fazia ruim, era assim, uma coisa neutra, né? Mas, obviamente, aonde você estiver, as outras carnes são caras e você só pode comer carne de porco, bom, vai variando, né? A gente tem que também se adaptar à situação. Alimentos crus, açúcar refinado faz muito mal. Inclusive, já, né, já falaram que hoje em dia o açúcar é a nova cocaína do cérebro, né? Então, o açúcar dá Alzheimer, o açúcar da inflamação, o açúcar o açúcar dá tudo, gente, em excesso, né? Então, assim, as pessoas vêm e falam, eu tô com esse problema, mas. Ah, não, mas você come tanto. Não, mas eu não quero parar de comer. Então, né, tem que pensar muito a respeito disso daí. Ritmos naturais e psicologia atomista. Como as paixões da alma adoecem o corpo feminino. São Tomás de Aquino entendia as paixões da alma como amor, desejo, alegria, ódio, medo, tristeza, ira, como movimentos naturais do apetite sensível. Em si mesmas não são maus, né? As emoções não é uma coisa ruim. O que é ruim é o exagero, né? Tornar a desordem quando fogem do governo da razão e da graça, né? Então, assim, quando você tem uma alegria natural, quando você tem um amor natural, um medo natural, uma tristeza natural, uma ira por uma injustiça natural, sim. Agora, quando você tem isso em desordem, aí não é bom, porque você não está usando a sua razão, você está deixando levar pelas emoções e se deixando levar pelas suas paixões. E aí, quando você vai pelas suas paixões, aí foi o que eu falei no início, aquela pessoa que grita, que é irada, a pessoa que chora, que faz um drama desnecessário, aquela pessoa que dá umas gargalhadas fora do normal. Gente, mesmo até a alegria desordenada não faz bem, né? Você não quer ser a palhaça, né? Essa desordem, ensinava a Sandra, encontrar a expressão orgânica no corpo. Então, assim, é muito importante a gente sempre tentar se ordenar o nosso corpo, ordenar pensamento, ordenar emoções, ordenar nossos anseios e desejos, né? O princípio da medicina santa hildegardiana, as paixões desordenadas são veneno para os humores. Vocês já conseguem ver, assim, claramente o que ela está tentando dizer? Né? A tristeza resseca o fígado. O medo esfria o coração. A ira queima os pulmões, mas a alegria nascida de Deus restaura todas as viríditas. Quer dizer, a alegria genuína, né, o amor genuíno pelas coisas, por fazer as coisas, por estar, né, presente, é totalmente diferente. E com certeza vocês, só de falar, vocês conseguem ver exemplo na vida de vocês. Né? A mãe que olha um bebê, que cuida de uma casa com amor, que faz um trabalho com amor, que se dedica, que atende alguém. E uma pessoa que simplesmente faz porque tem que fazer ou porque tinha que acontecer e está fazendo ali contra a vontade, mas é diferente o sentimento, né? A psicologia atomista ensina que a cura das paixões não vem da sua supressão. Não adianta esconder, gente. Não adianta, não, não vou lidar com isso agora, vou jogar para trás, vou colocar debaixo do tapete. Porque uma hora vai estourar, uma hora a bomba estoura. Mas a sua ordenação pelas virtudes. A prudência ordena o pensamento,
A fortaleza ordena o medo e a ira, a temperança ordena o desejo, a justiça ordena as relações. Não é tão simples assim o que eu estou falando aqui, né? Obviamente, se a gente for realmente ir dentro das virtudes, tanto pela Santa Hildegarda ou pelo Thomas de Aquino, a gente vai ficar horas, semanas destrinchando cada virtude, cada detalhe que acontece no nosso dia. Mas eu quis passar para vocês terem um entendimento da ordem das coisas. Como que vocês agora tendo um pequeno entendimento como que isso funciona no pensamento de vocês no dia a dia, isso pode refletir na saúde e no físico de vocês, tá? Essas virtudes morais, quando enraizada na graça sacramental, olha como isso é importante, produzem um equilíbrio psicomático que a Santa Hildegarda chamava de discrétio, ou discernimento que harmoniza tudo. Gente, somos que nem crianças, todos os dias a gente aprende algo, né? Como educação, você é a pessoa educada que fala, ai, obrigado, por favor. Antes de fazer alguma coisa, você pensa. Você não é levado como um animal, né? Como fala o Padre Paulo Ricardo, não deixe seu animalzinho fazer tudo, né? Ah, eu quero fazer isso, vou lá e faço. Ah, eu sou espontânea. Sabe aquelas pessoas que falam de alto bom tom? Ah, eu sou super espontânea. Me deu na minha cabeça, eu vou lá e faço, porque não sei. Não vou, né? É uma pessoa sem desordem, né? É uma pessoa que não tem ordem, não é uma pessoa ponderada, não é uma pessoa que tem uma certa razão. Pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Óbvio, ai, vou sempre estar fazendo atos virtuosos. Nem sempre, né, gente? A gente erra muito, mas a ideia aí é exatamente essa. Agora eu já sei, então eu vou tentar me retrair. Eu vou tentar, né? Sempre quando não, eu não vou falar, não, não vou pensar, não vou planejar. Inicialmente é difícil, porque você viveu a vida inteira errando, mas agora que você já sabe, você dá uma, né? E se você tiver, né, cumprindo com os sacramentos, missa, né, confissão, né, e obviamente fazendo mais expiação, adoração, o teu nível de equilíbrio, o teu nível de discernimento vai estar um pouco maior, porque a graça, você tem ali virtudes infusas. Não é mais só simplesmente a virtude, né, prática do dia a dia, mas é virtudes infusa. Então, assim, você tem a propensão de ter uma harmonia e um equilíbrio e uma ordem melhor. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer coisa, põe uma mensagem aí, manda um comentário, eu respondo quando dá, ou lá no grupo, vocês sabem que eu sempre respondo, né? A mulher é a obra mais delicada de Deus, tecida de luz, de terra e de espírito. Quando ela floresce, o mundo inteiro respira melhor. Não é verdade, gente? Eu até falei isso na vocação da mulher, na aula da vocação da mulher. Quando a mulher, né? Quando a mulher ela é virtuosa, quando a mulher ela está em estado de graça, que é muito importante, em estado de graça, ela floresce, ela brilha, ela traz algo a mais. As pessoas seguem ela, né? Eu falei para vocês, eu dei esse exemplo, né? Às vezes você está no lugar e aparece uma pessoa simpática, carismática, às vezes não nem fala muito, mas você sente uma coisa boa vindo daquela pessoa. Por quê? Porque ela tem estado de graça. Ela tá ali, né, querendo se doar, querendo fazer, não tá ali querendo se amostrar, é muito diferente, né? Então, assim, nós mulheres temos isso porque nós, né, somos o coração da família, nós que nutrimos a família, nós que desenvolvemos novas vidas. O homem não é capaz disso. O homem é protetor, é provedor, é lutador. A mulher não, é protetora no sentido de acolher, de amar, de atender, de receber. Então, assim, é muito importante. Se não viram, vão lá ver a outra aula de vocação da mulher que vale a pena, tá? Agora vamos em relação aos ritmos da criação como remédio. Hildegarda via a saúde como uma sincronização com ritmos de Deus. Inscreveu na criação o ciclo dias e noites, estações, ritmos lunar feminino. A mulher moderna que ignora esses ritmos, dormindo pouco, comendo sem horário, vivendo sob a luz artificial, destrói suas viríditas, mesmo sem vícios morais óbvios.
tá? Então, assim, gente, é muito importante a gente entender o nosso ciclo feminino. Entender qual que é as fases do nosso período, né? Da nossa menstruação, né? Qual que é a primeira fase, né? A primeira fase é o primeiro dia da menstruação, é aquela primeira semana. Tem gente que tem ciclo de 3 dias, 5 dias, 7 dias, bom, cada um mantém uma tabelinha. A segunda semana, né, já é uma fase mais leve, mais dinâmica, mais ativa, mais alegre. Vocês já perceberam que em 4 semanas do mês, como vocês mudam? Como o humor de vocês mudam e como que vocês mudam a comunicação, a maneira de pensar com as pessoas? Vocês acham que é só vocês que têm? Ai, por que que eu sou assim? Não, gente, fomos criadas assim. Deus é tão perfeito que ele criou isso dentro da gente. Obviamente, certas pessoas que têm de repente né, uma uma falta de ritmo hormonal e de repente já está mais inflamada, essas semanas ficam mais exacerbadas, fica uma coisa mais assim, ai, como ela tá, não sei, chata, como ela tá assim, assado. Aí você vê que tem algo que não está bem, né? Você ter uma certa mudança é ok. Agora, você ter uma mudança muito forte, né? Que a pessoa fala, eu tenho um período menstrual muito forte, eu tenho crise, eu tenho cólica. Bom, aí você realmente está inflamado, você tem que trabalhar isso. Aí vem a terceira semana, né? Terceira semana você tá mais expressiva, você tá mais feliz, você tá mais querendo encontrar com outras pessoas, sendo criativa. Na quarta semana você já está mais introvertida, de repente, mais sensível, né? Sensível em relação às coisas, de repente vai aumentar o nível de fome, dependendo da mulher, para então vir a menstruação novamente. Então, assim, gente, se você não entender esse ciclo, se você não se entende nesse ciclo, como que você vai explicar esse ciclo para marido, para o filho, para as amigas? Né? Porque assim, a partir do momento que você sabe esse ciclo, você sabe, olha, eu vou tomar um café com fulano de tal dia, porque eu vou estar mais, né, conversadora, simpática, vou estar mais prestando atenção no que as pessoas estão falando, vou dar ouvido para elas. Naquela semana ali que eu vou estar mais, né, introvertida, mais quietinha, quero ficar no meu canto, não vou tomar café com ninguém, porque senão vão me chamar de chata, sabe? Se eu tenho que lidar com cliente, eu lido com menos cliente. Então, assim, vamos pensar. E assim, vamos também falar disso com o marido. Ó, marido, aqui é as 4 fases, tá? Entenda que essa fase aqui, você vai ter que ter um pouco mais de paciência comigo. Essa fase aqui, eu vou estar feliz da vida. Vou estar, olha, faço o que você quiser, saio, tal, tal. Essa daqui já não vou estar assim. Então, assim, gente, é bom para todo mundo, para o marido, para todos. Tá? Então é isso, espero que vocês entendam, né? Os sacramentos como terapia integral. A confissão, a Eucaristia, a oração e lectio divina, a farmácia da graça. Para Hildegard, a doença espiritual sempre precede a doença do corpo, né? O vício moral desequilibra os humores, o pecado habitual extingue verídicas, por isso os sacramentos não são apenas remédios da alma, são medicina integral. Eles restauram a ordem interior que se manifesta como saúde exterior. Confissão liberta o peso psicológico do pecado, dissolve a vergonha tóxica, restaura a ordem interior e elimina o veneno dos vícios que adoecem os órgãos. Vou me adentrar um pouquinho aqui, tá? Eu escuto às vezes pessoas falando: ai, você não pode levar problema, história pro padre, porque o padre não é psicólogo. Discordo, discordo. Padre, padre tá ali para escutar. Você tá numa situação, não tô falando que isso tem que ser recorrente, não tô falando que você tem que ir lá dramatizar a sua vida e toda semana e ficar falando pro padre que também, coitado do padre, ele não merece, tá? Não, mas o que acontece? Você vai lá, sempre faz uma confissão pontual, né? O que é o normal.
confissão pontual. Mas aí tem um trauma lá da infância, tem algo que, né, discutiu com a tia, né, levou uma situação assim super a vida inteira com o tio, com a sobrinha, ou com a vizinha, com a mãe da vizinha, com a sogra, com o filho mais velho, o que for, né? E isso você nunca discute, nunca falou para ninguém. Mas assim, tá presa no seu coração. Vai lá e fala pro padre, fala, ao padre, aconteceu isso, eu sinto, perdoei, não perdoei, me sinto assim, tenho ressentimento, tenho mágoa. Fala, porque isso vai ser um peso enorme. Recomendo sempre para os meus clientes, gente. Recomendo sempre. As respostas são maravilhosas. A maioria dos padres recebe com o maior prazer e entende que isso é uma mudança, que agora a pessoa está indo para um outro lado. Significa que semana que vem ela vai vir com outra, né, um outro problema. Não, foi aquilo dali, agora volta a ser pontual. Então a gente tem que ter uma certa, não é liberdade, mas assim, uma certa confiança no padre também. Agora, se for aqueles padres, tem padre doido também, infelizmente, né? Fala algo, né, meio grosso, vá para outro padre, né? Perdoe ele, né? Reze pela alma dele, mas aí vá para outro padre que você precisa também, às vezes, ser acolhida, tá bom? Eucaristia. Hildegard via na comunhão o alimento supremo que une corpo e alma, nutre veríditas de modo sobrenatural, o pão do céu que nenhum alimento terreno substitui. E não é verdade, gente. A cada missa você é curada. Quer dizer, a cada confissão você já teve uma cura ali, né? Aí você vai na missa em estado de graça, recebe o corpo de estado de graça, é como se fosse mais um upgrade, né? Mais cura, mais virtudes infusas que está entrando de você, mais graça, mais união com Ele, e assim, e é de graça, e as pessoas não utilizam. Olha, eu só vou todo domingo. Parabéns! Pode ir mais de um dia na semana? Vá! Ah, não consigo, tudo bem. Ah, não consigo mais de 2 dias. Gente, às vezes tem gente que tem igreja do lado de casa, do lado do trabalho e nem entra. Eu não entendo, né? Tem meia hora para passar no Instagram, tem horas para ficar perdendo tempo no computador, ou sei lá, 2 horas indo na academia. Na academia pode ser uma meia hora, tá, gente? Mas ele não tem 30 minutos para ir numa missa durante a semana? É questionável, né? Oração contemplativa. Regularizar o ritmo cardíaco e respiratório. Baixa o cortisol. A oração silenciosa ativa o sistema parasimpático, o que os gregos chamavam de esquia, o repouso sagrado. Gente, eu não sei vocês, mas assim, oração contemplativa é meia viciante, no bom sentido. Quanto mais você faz, mais calmo você fica. Além do que você está ali um momento com você e Deus. Você e Deus está ali conversando com Ele. Você decide, vou conversar com Jesus, vou conversar com o Espírito Santo, vou conversar com o meu santo de devoção. Tem vários tipos de fazer oração contemplativa, né? Não vou entrar nos detalhes, mas começa com 3 minutinhos, depois 5 minutinhos, depois 10 minutinhos, 15 minutinhos, 30. Gente, é assim, é fantástico. O seu dia inicia bem, você fica bem, sua mente fica bem, né? Então, assim, façam e venham me contar. Lectio Divina, a leitura orante da Escritura alimenta o intelecto com verdade e afasta o pensamento ansiosos. Santa Hildegarda lia os salmos como medicina para a melancolia feminina. Vocês sabem, né? Cada salmo serve para alguma coisa. Não precisa, assim, só por colocar na internet que tem vários salmo tal para a doença, salmo tal onde não sei o que, salmo tal defesa, né? Mas, gente, só de ler a Bíblia em geral já é maravilhoso, né? Tem tanta coisa, assim, eu aprendo tanta coisa, e aí depois eu aprendo. Vou lá na Bíblia e encontro o que eu aprendi na Bíblia. Eu falo, como que pode, né? Essa semana mesmo eu estava lendo Coríntios. Coríntios fala sobre o psique, gente, sobre a psicologia. Recomendo vocês lerem Coríntios inteiro. É simplesmente incrível. Então, vão lá, tome esse tempo e, né, faça os sacramentos, fique em estado de graça. Quanto maior o estado de graça, maior a cura de vocês, tá? A relação doença espiritual.
a relação doença espiritual e doença física. Eudegard ensinava que a confissão regula e purifica não só a alma, mas literalmente desbloqueia os canais pelos quais verídia flui no corpo. O pecado não confessado é como uma pedra num ribeiro, né, no rio. A vida vital estagna e a doença instala-se em consequência. Porque tem isso também, né, gente? Eu falo assim, confissão é um hábito, né? Semanalmente, a gente tem que fazer semanalmente. Alguns fazem quinzenalmente, outros fazem mensalmente. Esses que fazem mensalmente, eu imagino que não deva ser tão bom. Porque assim, como é que você consegue chegar em um mês, né? Se os santos falam que eles pecavam, né? Todos os dias, a gente peca por pensamento todos os dias, como é que você pode se confessar mensalmente? Deixo para vocês imaginar isso daí. Então, vão se confessar, que confissão é cura. Levar sabedoria para a vida concreta. A sabedoria sem prática é estéril. Hildegarda era, acima de tudo, uma mulher prática. Ritual matinal, todos nós temos que ter. Oração, silêncio, exposição solar, andar na grama, quem puder fazer o grounding, né? Começar o dia ordenado para Deus. Tem um outro vídeo falando a respeito dessa ordenação diária, caso vocês procurem, tá? Dieta da semana, três alimentos para introduzir, né? E um a eliminar. Pense nisso, gente. Quais os três alimentos que eu posso introduzir na minha vida, né? Que vai ser bom para minha saúde, que eu não estou habituada a comer, mas faz bem, eu vou começar a comer. Tem alimentos que eu não gosto, mas eu sei que faz bem, eu como. Eu simplesmente como, né? Porque eu não sou criança, entendeu? Jejum semanal, uma janela de jejum por semana para purificação e clareza. Gente, Nossa Senhora pede jejum quarta e sexta. Façam toda sexta, começa fazendo só sexta, né? Fazem ali 16 horinhas, olha que maravilha. Aí depois que acostumou, coloca quarta-feira também. Ah, até as 3 horas da tarde, quem puder até as 6 horas da tarde. Não mata ninguém. Confissão quinzenal ou semanal. Coloquei quinzenal aqui para as pessoas não ficarem aflitas. Mas aquelas que têm condições, que têm confissão fácil na paróquia, façam semanal. E me avisem a diferença. É incrível, tá? Como parte integrante do plano de saúde, não só espiritual. Imagine que a confissão de vocês é espiritual e física, tá? Aqui seria a parte de perguntas, mas como eu estou gravando, né, regravando essa aula, vocês não estão aqui, então, se vocês tiverem alguma pergunta dessa aula, por favor, coloque nos comentários e eu respondo assim que der. Ou quem está vendo e faz parte do grupo da Santa Hildegarda, manda para mim, eu vou fazer uma abertura de perguntas, provavelmente sexta-feira, tá? Palavra final. Não saíste deste encontro da mesma maneira, forma que entraste. Algo em ti foi tocado, nomeado e despertado. O teu corpo não é teu inimigo, é a carta que Deus escreve sobre ti e todas as dias. A tua fadiga não é fraqueza, é um convite a regressar à fonte. A tua alma, mesmo quando seca, guarda dentro de si uma semente verde que Deus não abandona. Vá e floresce. O mundo precisa de mulher que és, o mundo quando está inteira, né? Que aqui, na verdade, está fazendo uma analogia quando a gente não está 100% curada, é como se a gente não tivesse 100% inteira. Veriditas, a força vital verde de Deus. Não foi dada a ti para que guardes, foi dada para que irradies. Cuide de ti como se o mundo dependesse disso. Porque depende. Gente, o mundo depende de nós. Nós somos frutos, né, filhos de Deus, e a gente tem que fazer o que? Evangelização, cultuação, amor, abundância. E depende da quem de quê? Tem um corpo, né, fisicamente saudável, uma mente saudável, senão a gente não consegue lá fazer o que é necessário, servir, né? Ups. Bom, quando eu gravei essa aula, era o dia 12 de maio, e eu estava fazendo uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima, né? Na verdade, eu queria até ter mudado e ter feito uma homenagem hoje ao Sagrado Coração de Jesus.
Mas, assim, não vou tirar a homenagem à Nossa Senhora, né? Então, foi dia litúrgico no dia 13. E eu falei, né? Esse workshop não nasceu por acaso nesse dia, foi preparado na véspera da Nossa Senhora de Fátima, mãe que em 1917 veio ao encontro de três crianças simples, para lembrar ao mundo que a cura começa no joelho, na oração, na conversão e no silêncio. Tal como Hildegarda, Maria trouxe fórmulas complicadas, não trouxe fórmulas complicadas, trouxe o rosário, o jejum e a penitência, os mesmos remédios que a Santa Médica de Bing prescrevia há 8 séculos antes. Então, assim, olha que coincidência incrível, né? A Santa Hildegarda simplesmente falava isso, gente, né? Que a gente tem que, né, rezar, obviamente, né? Ter esse pensamento bom, voltado para Deus, né? Fazer jejum e fazer penitência. Isso aqui não é necessário. Eu tinha também feito. Eu tinha feito também uma outra meditação final, né? Para quem ficou até o final, eu fiz uma meditação para as pessoas ficarem mais calminha e pensarem, mas vocês não estão aqui, eu não vou falar essa meditação. Caso novamente vocês queiram essa meditação, me pergunte, mande comentário que eu mando. E lembrando, já que estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, se vocês quiserem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a consagração da imagem para fazer em casa, com a família, de preferência com padre, se não tiver padre, diácono, se não tiver diácono, fazer só a família até vir um padre. Eu vou disponibilizar também. Vou colocar um link aqui embaixo para vocês poderem baixar essa imagem e a oração, tá? Então, assim, só vai ganhar quem chegar no final dessa aula, tá? Eu pretendia colocar mais detalhes é, nessa aula a respeito de mais detalhes de doenças, exemplos, etc. Mas eu vou ver, né, o comentário geral de vocês para depois poder me estender em suplementação, alimentação e etc. Tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula refeita, né? É, e é isso, tá? Tenha um dia abençoado, né? Que a Nossa Senhora e os seus anjos rogue por nós e Santa Hildegarda sempre rogue por nós. Tchau!